Bom, vamos olhar aqui um pouco de precatórios do Fundef. Fundef, né? Fundeb, tanto faz. Fundeb lá atrás, Fundef hoje. Primeiro, por que é tão difícil pagar precatórios do Fundef? Vamos lá. Quando, quando os precatórios do Fundef eles são expedidos um ofício requisitório, é uma requisição daquele precatório, em nome do município em que aquele professor é lotado. Então, vamos supor que a cidade de São Paulo tem um precatório do Fundef para cada ano. Vamos dizer assim. Então, quando aquele precatório ele é pago em nome do município de São Paulo, certo? E a prefeitura de São Paulo, ela faz o rateio daqueles valores, dos valores do precatório. Então, para a gente entender aqui como é que funciona, é como se fosse uma espécie de um cheque, quem é mais antigo vai lembrar daquele tempo que se usava o cheque. E esse cheque, ele é expedido, certo? Em nome da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo vai lá, recebe aquele cheque da União, certo? Como a requisição do precatório. Eu estou sendo bem didático aqui, que é para a gente entender. E aí, quando ela recebe aquele valor da União, ela faz o repasse aos professores, ou seja, cabe aos municípios fazer o repasse desses valores aos professores. Por que é tão demorado receber esse precatório? Porque o repasse de verbas da União para o município é diferente do repasse de verba da União para um credor comum, para uma pessoa física ou para uma pessoa PJ, uma empresa, certo? Ela demora mais, ela tem que ser observados alguns trâmites, uma burocracia, então demora muito mais a receber. É diferente de você expedir uma requisição para uma pessoa física, já com data de pagamento, principalmente a União Federal, que paga ali muito, busca pagar, né, basicamente correto. Então, é diferente, certo? Então, para quem é credor de precatório do Fundef, primeiro de tudo, você não consegue vender o seu precatório do Fundef. Quem disser que compra está mentindo, porque essa requisição é expedida em nome do município, certo? E quem faz o rateio dos valores é o próprio município, ou seja, esse valor vai para X, esse valor vai para Y, esse valor vai para Z. E assim é que funciona. Então, o precatório do Fundef, hoje, eles estão sendo pagos em algumas parcelas, né? Desde 2021, 22, 23 e 24, parcelados, mas eles estão sendo pagos em nome dos municípios, certo? E dentro desses processos, ainda tem o questionário de quem vai pagar os honorários dos advogados. É o município, certo? É a União. Como é que vai ser dividido esse rateio? Tem que entender tudo isso. Por isso que ainda tem muito questionamento sobre essa tese. E aí, fundos e empresas não querem entrar porque justamente para você comprar um precatório de um município, que é expedido, precisa obrigatoriamente que aquele prefeito ele não esteja no fim do mandato dele, nos últimos 90 dias, e que tenha uma assembleia, né, de vereadores aprovando aquela venda. E como será destinado esses valores? E aqui eu não estou falando de venda de precatório de Fundef, não. Estou falando de venda de precatório de crédito tributário, certo? Você não pode vender um precatório de Fundef. Vamos vender um precatório de crédito tributário, como é que seria? Então, teria que vender, teria que aprovar uma assembleia, né, para que fosse dito como seria vendido, aprovado, e 50% desses recursos obrigatoriamente tem que pagar a dívida previdenciária,
Então, se o município vender um precatório, que não pode ser o Fundef, porque já é uma verba garantida dos servidores, ele tem que dizer 50% é para pagar a folha de previdência, 50% é para a gente fazer investimento. Então, já vem muito entranhado, né? Vem muito travado a coisa, vamos dizer assim, e é assim que funciona. Venda de precatório de município não pode ser vendido de Fundef, certo? Porque é uma verba que já vem travada para os servidores, e a venda de precatório de município só pode também ser vendido se tiver assembleia e aquele gestor, o prefeito, né, no caso, ele não pode estar no fim do mandato. Então, para a gente entender como é uma coisa segura essa venda de essas coisas de precatório de Fundef e precatório de municípios que estão sendo expedidos. Enfim, esse era um conteúdo que eu queria trazer. E quem é professor, que vai receber, acalma o coração, que uma hora esse município vai fazer o rateio. E aqui depende muito mais da União repassar os valores e dos prefeitos, né, da Secretaria de Finanças dos municípios fazerem esses rateios direto na conta dos servidores, certo? Se ficar alguma dúvida, comente aqui abaixo. Eu sempre gosto de comentar, de responder alguma coisa assim do tipo que fica em dúvida. Se você também tiver um precatório ou gosta de antecipar, pode ser municipal, estadual, federal, a gente tem uma empresa, é a Juiz Ativos, certo? A gente antecipa o seu precatório e paga à vista por ele. Fala conosco que a gente vai te atender da melhor forma. É isso, até lá, tchau.